Amém, amados? Feliz com Jesus? Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja no coração de cada um. Amém? É com alegria que estamos aqui nesta noite para poder ministrar essa palavra que veio do coração de Deus aos nossos corações. Espero que Ele venha ministrar na sua vida como Ele ministrou na minha, quando eu estava preparando esta mensagem. E gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite, amém? É com muita alegria então que vamos dar início então. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus no capítulo de número 7. E vamos ler também o versículo de número 7. Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Verso de número 7. Amém? Todos acharam? Então assim está escrito: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Feche seus olhos mais uma vez para estarmos orando. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós te agradecemos, porque, ó Pai, ó Senhor Deus, o Senhor tem falado ao nosso coração, não somente através da Tua palavra, mas também através dos louvores que aqui foram entoados. Gostaria, Senhor Deus, mais uma vez, de pedir a Tua graça para ministrar a Tua palavra aos corações daqueles que estão aqui e daqueles que, ó Pai, nos assistem através desta live. Pai, que o Senhor possa abençoar cada um, segundo o número das Tuas misericórdias, trazendo a revelação do Teu poder e da pessoa bendita do Senhor sobre nossas vidas. Usa-nos conforme o Teu querer e a Tua vontade, e abençoa a cada irmão, a cada irmã aqui, ó Pai, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Desde já, repreendemos toda a seta inflamada do inimigo, toda oposição a este culto, que bate em retirada deste lugar, em nome de Jesus. E que só haja espaço para a manifestação do Teu poder, ó Deus amado, através do Teu Santo Espírito. Nos ajuda, ó Pai, ó Senhor Deus, nas nossas fraquezas, e fale conosco, seja conosco, Pai, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, e permaneça, porque o Senhor é a honra deste lugar, graças a Deus, amém? Então tá bom, graças a Deus. E o que me vem ao coração para estar ministrando com vocês nessa noite, amados irmãos e irmãs, porque o contexto da onde lemos esta passagem, ela se encontra dentro do sermão da montanha ou do monte, no qual se dá no Evangelho de Mateus a partir do capítulo de número 5 e vai até o capítulo de número 7, onde o Senhor Jesus, amado irmão e irmã, Ele vem ministrar aos nossos corações, onde Jesus, Ele segue ensinando princípios sobre o reino de Deus. E em específico para nós nesta noite, no capítulo de número 7, Jesus fala sobre não julgar os outros. Como lemos, podemos ler a partir do verso de número 1 deste mesmo capítulo. E Jesus também ensina sobre confiar na provisão divina. E logo após esses versículos, ele reforça a bondade de Deus, ao compará-lo a um pai amoroso. No verso de número 9, até o verso de número 11, qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos,
quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então, o que fica de ensinamento para nós aqui nesta noite, meu amado irmão e irmã, é o convite para que possamos pedir, para que possamos buscar e para que possamos bater. Essa é a verdadeira. Esta é verdadeiramente a demonstração da graça de Deus, que deseja que seus filhos se aproximem dele com confiança. Então o tema, para mim e para você nessa noite, amado irmão e irmã, é a bondade de Deus ao atender aqueles que confiam nele. E para desenvolver esse tema com vocês, venho com 3 premissas básicas, em que a primeira é o peça. Vamos aprender a pedir a Deus, que nos remete, amado irmão e irmã, a termos dependência de Deus e confiança na prática da oração. Peçam e lhes será dado. Deus ouve e responde às nossas orações. Quem crê? Deus ouve e responde às nossas orações. E o interessante, amado irmão e irmã, é que quando aprendemos a depender de Deus, mais Ele nos leva a esse relacionamento profundo por meio da oração. A oração, amado irmão e irmã, é a chave que nos ajuda a abrir a porta da nossa alma, que nos ajuda a abrir a porta da nossa cura, e que nos ajuda a abrir a porta de uma confiança viva e eficaz na pessoa bendita de Deus Pai Todo-Poderoso e de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem como nós nos relacionarmos com Deus sem que antes aprendamos a depender dEle. E se não aprendermos a depender totalmente de Deus, não seremos capazes de praticar a oração. A oração, amado irmão e irmã, nos aproxima de Deus e nos faz compreender que tem coisas que não conseguimos mudar, que tem coisas que não estão em nossas possibilidades e que não iremos conseguir resolver a menos que estejamos amparados pela ajuda divina. Somente por meio da oração é que podemos compreender que se Deus não agir, muito menos nós não poderemos fazer nada além. Por mais ansiosos que possamos estar, ou por mais desesperador que possa ser essa situação que você possa estar passando, não chegaremos a um resultado satisfatório se não confiarmos em Deus o suficiente para entregarmos para Ele em oração todas as áreas de nossas vidas. E quando entendemos, amado irmão e irmã, e principalmente aceitamos que precisamos de Deus, nos aproximamos dele com mais fervor, com mais
intensidade na oração. Olha só o que está escrito, Mateus 7,11. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Devemos também aqui, amado irmão e irmã, pedir com fé. E em hipótese alguma, duvidar. Porque em Tiago 1,6, olha o que a Bíblia nos fala: peça, porém, com fé e sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não duvidar, amado irmão e irmã, da ação e da provisão de Deus é o combustível da nossa esperança. Só conseguiremos e permaneceremos firmes na oração se continuarmos com nossa fé bem firme e viva na pessoa bendita de Deus e do seu Filho Jesus Cristo. É por meio dessa fé e dessa confiança que poderemos permanecer crendo que isso que temos passado ou enfrentado, por mais duro e difícil que possa parecer essa situação, Deus tem o poder de mudar tudo isso para a glória do teu santo nome. Então aprendemos até aqui que em primeiro lugar vem o peça. Ou seja, devemos buscar a Deus incessantemente em oração. Orando tanto, mais tanto, mais tanto, com um coração sincero ao Senhor. A ponto de que você entenda que antes que essa situação que te chateia possa mudar, Deus primeiramente mudará você. Pois Deus tem um propósito para mim e para a sua vida. E nada na nossa vida é por acaso. Deus quer nos moldar e quer que sejamos formados à semelhança do seu Filho Jesus Cristo. Que a sua fé seja forjada e fortalecida e avivada. Creia que Deus está cuidando de você e dessa situação que você tem passado. Porque um exemplo que nos dá o Senhor é a oração do Pai Nosso, aonde o Senhor fala ali em Mateus no capítulo 6, a partir do verso de número 9, creio que aqui todos conhecem. Jesus vai ensinar um modelo de oração e mostra que devemos pedir a provisão de Deus, pedir o perdão de Deus e também a proteção do Senhor. Ou seja, que devemos nos aproximar de Deus não somente nas dificuldades, mas também nos momentos tranquilos de nossa alma. Pois é Deus quem os proporciona. Provisão, ou seja, sustento de nossa casa. É Ele também quem nos concede a proteção. Ou seja, se não estamos doentes neste momento, se não sofremos nenhum acidente até aqui, e se não fomos violentados ou qualquer outra coisa, é porque Deus nos concedeu livramento e até aqui nos ajudou o Senhor.
E principalmente, Deus é quem nos perdoa as nossas transgressões. Nos perdoa todos os nossos pecados e nos faz santos e justificados em Cristo Jesus, para que por meio dele possamos ser salvos da ira divina. É muito importante e interessante que aprendamos, amados irmãos e irmãs, a ser perdoados por Deus. E quando somos perdoados, aprendemos também a perdoar o próximo. Porque é importante que sejamos livres dos nossos pecados, livres das nossas frustrações e traumas vividos. Mas também é importante saber que Jesus é o caminho para a nossa redenção e salvação. Ser perdoado por Deus nos leva a perdoar o nosso próximo, que porventura tenha nos feito algum mal. Mas algo interessante para você, amado irmão e irmã, é que devemos saber que também nós fizemos tanto mal à pessoa de Deus, que foi preciso que uma outra pessoa morresse no seu lugar. É isso mesmo. Foi tão forte a sua ofensa contra Deus, que foi necessário que outra pessoa derramasse todo o seu sangue em uma cruz, para que você pudesse ser perdoado do que você fez contra Deus. Portanto, é necessário, se caso você queira receber o perdão de Deus, também perdoe alguém que porventura tenha te feito algum mal. Ou quem sabe, quem não precisa de que você perdoe é você mesmo. Quantas pessoas não conseguem se perdoar de alguma coisa que aconteceu, se encontra presa em algo ali do seu passado, não consegue se perdoar, não consegue tirar das costas o peso da sua culpa. Algo que tenha te atormentado e tem te deixado com a alma abatida. Se entregue ao Senhor nessa noite e seja perdoado, e também se perdoe. E em segundo lugar, então, amados irmãos e irmãs, iremos aprender sobre o buscar, o busque. E essa ação de buscar nos remete a termos um relacionamento mais profundo com Deus. Porque olha só, no verso de número 7, na parte B do versículo, olha o que a Bíblia nos fala. Ela nos incentiva: busquem e encontrarão. Busquem e encontrarão. Deus deseja aqui, amado irmão e irmã, que você busque a Ele com toda a intensidade e sinceridade do seu coração. Porque também em Jeremias, no capítulo de número 29, verso 13, a Bíblia fala assim: vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. A busca envolve a oração, o estudo da palavra e também uma vida de santidade. Em Mateus capítulo 6, verso 33, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Um exemplo disso, que eu quero deixar aqui para nós nesta noite, é Maria, que escolheu estar aos pés de Jesus. No Evangelho de Lucas,
no capítulo de número 10, a partir do versos de número 38, você vai encontrar ali a história, aonde duas irmãs, Marta e Maria, recebiam em sua casa o Senhor Jesus e os seus discípulos. Enquanto Marta estava preocupada ali com os afazeres diários, Maria escolheu ouvir os ensinamentos de Jesus e mostrando a importância de buscar a Deus. E como podemos tirar ensinamentos para nós nesta noite aqui, amado irmão e irmã? Maria, independentemente das situações ou dos compromissos da vida, não trocou e nem perdeu a oportunidade de estar perto do Senhor. Não importa as circunstâncias ou as situações, não desista de buscar e de principalmente de estar perto de Deus. Que o Senhor e a sua presença sejam prioridade para mim e para você aqui nesta noite. Seja como Maria, mesmo que todo o mundo esteja desabando ao teu redor, olhe para cima, pois sempre o Senhor vai estar perto de você e te acompanhará com sua presença. Desde que você se mantenha firme e confiante e se achegue a Ele com fé e mantenha a sua vida rendida a Ele. E em terceiro, então vamos aprender o bata. Então chegou a hora de falarmos desta situação e o que pode significar isso para a nossa reflexão nessa noite. Significa sim a perseverança na fé. Pois aqui, amados irmãos e irmãs, é onde muitos têm se perdido na sua caminhada. É onde muitos têm desistido de servir a Deus. Mateus capítulo 7, verso 7, na parte C: batam e a porta lhes será aberta. Algo aqui me chamou muito a atenção, amado irmão e irmã, porque eu cheguei até a procurar no dicionário o significado da palavra perseverança. E olha o que ele diz, que é um substantivo feminino que significa qualidade da pessoa persistente. Uma pessoa que não desiste jamais. Característica de quem persevera. É uma pessoa que insiste e não desiste de uma coisa específica. A palavra perseverança deriva do latim perseverantia, que tem o sentido de constância, prolongamento ou persistência. Ouçam também algumas palavras relacionadas com perseverança que eu encontrei. É semelhante: obstinação, firmeza, paciência, pertinácia, constância, determinação, persistência, tenacidade, contumácia, teimosia e resistência. Mas também encontrei algo interessante, porque tem palavras que são antônimas à perseverança, ou seja, contrário à perseverança, como desistência, inconstância e desânimo. No Evangelho de Lucas, capítulo 18, verso 1, olha o que está escrito: então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes
que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz iníquo, injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Observe aqui então, amado irmão e irmã, que Jesus contou essa parábola do juiz iníquo para mostrar a importância da perseverança na oração. Ele estava ensinando aos seus discípulos uma parábola para lhes mostrar que eles deviam orar sempre, sem nunca desanimar. Lucas, capítulo 11, verso de número 9 e 10. Por isso lhes digo: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Então estamos chegando à conclusão, amado irmão e irmã, que muitos ficam prostrados no meio do caminho, porque é difícil esperar. Porque muitas das vezes a nossa vida está cada vez mais imediatista. Estamos sempre com pressa. E tudo nós queremos para já e sem demoras. Mas o tempo de Deus, na maioria das vezes, não é o nosso tempo. E muitos desanimam por falta de perseverança. É difícil esperar quando temos urgência em alguma situação, não é verdade? Mas posso te dizer aqui hoje: tenha fé e tenha paciência. Resista à tentação de desistir de tudo. Deus pode atender você hoje. Mas será que estamos aqui por causa da bênção ou por causa daquele que pode nos abençoar? Será que queremos somente resolver essa situação? Ou queremos realmente buscar uma vida nova na presença do Deus vivo? Independente se Ele me der o que busco em oração ou não, o que importa é que, na verdade, Ele verdadeiramente é Deus de nossas vidas. E só Ele sabe o que é melhor para mim e para você nessa noite. No tempo oportuno, Deus pode nos conceder muito mais do que pedimos ou pensamos que um dia poderíamos ter. Mas primeiro, deixe o Senhor transformar o seu interior. Deixe o Senhor transformar o seu jeito de agir e permita que Ele te conceda um domínio próprio e venha amansar o teu coração. Um exemplo
de alguém perseverante que a Bíblia nos mostra está em Marcos capítulo 10, versos 46 em diante, aonde a Bíblia vai falar sobre a existência de um cego chamado Bartimeu. E a Bíblia também diz que Bartimeu clamou até receber ali a sua cura. Mesmo e apesar de que uma multidão de pessoas o insistiam e falavam com ele para que ele se calasse, Bartimeu insistiu em clamar por Jesus e a sua fé resultou em cura. Em Marcos capítulo 10, verso 51, o que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, que eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguia a Jesus pelo caminho. Então aqui eu quero que você perceba, amado irmão e irmã, que a porta pode ser aberta quando você bater. Basta que você se aproxime de Deus e insista em sua luta. Não deixe a situação te desanimar. Use a sua fé. O tempo oportuno onde Deus vai agir na sua vida já começou. Continue firme, porque o Senhor com certeza irá te abençoar. Não se esqueça aqui, amado irmão e irmã, para concluirmos esta mensagem, Deus nos convida a nos aproximarmos dele com confiança. Ele é um Pai amoroso e deseja responder às nossas orações. E precisamos pedir com fé, buscar com dedicação e bater com perseverança. E para encerrarmos, deixo para nós uma pergunta como reflexão. Hoje, estamos apenas pedindo coisas a Deus ou verdadeiramente estamos buscando um relacionamento com Ele? Feche seus olhos e põe-se de pé em nome de Jesus. Graças a Deus. Não há circunstâncias maiores nas nossas vidas do que o nosso Deus. Por mais difícil que possa estar sendo alguma coisa que temos passado até aqui, o nosso Deus tem a resposta para todas essas situações. Mas primeiramente, aprendamos a confiar de todo o coração na presença e na pessoa do nosso Deus. Porque se não aconteceu ainda, é porque ainda há um processo, ainda há algo que ainda não estamos apercebidos, que precisamos compreender. E Deus com certeza falará ao nosso coração e nos mostrará a saída. Basta que confiamos na presença e no poder do nosso Deus, amém? Feche seus olhos, gostaria de orar com você nessa noite em nome de Jesus.